Questão 94 da prova amarela do Enem 2019. Você está assistindo o gabarito comentado. Espero que pelo documento que eu organizei com muito amor e carinho, e já aviso para você, questãozinha muito boa para a gente entender diversos pontos sobre reação redox. E se você está de bobeira, depois entra lá no Instagram e me segue, tá? Já quase trombei o arquivo aqui. Então olha só. Bora para a questão. A questão 94, né, do Enem de 2019 fala o seguinte: para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais é utilizada uma mistura sólida comercial que contém o hidróxido de sódio. Beleza, então eu sei que contém esse cara. Deixa eu pegar meu marcador de texto aqui. Hidróxido de sódio. E outra espécie pulverizada. Eu já aviso a você, porque eu já li essa questão, já fiz ela algumas vezes, por sinal. E quando ele fala outra espécie pulverizada, é o que ele está perguntando. Já deixei marcado porque é o que ele quer saber no final das contas. E aí ele fala que quando é adicionado água a essa mistura, ocorre uma reação e libera gás hidrogênio e energia na forma de calor. Então veja bem, eu já sei que tem uma espécie química, que eu não sei qual é. Eu sei que tem hidróxido de sódio e eu sei que tem água. Esses são os meus reagentes. Eu já sei que um dos produtos é o gás hidrogênio. E eu sei que também é uma reação exotérmica porque libera calor. Beleza? Tá? Aumentando a eficácia do processo de desentupimento. Quando ele fala essa parte final, ele está falando sobre a energia gerada e o gás também, né? O gás gerado vai facilitar esse desentupimento, né? Gerando espaços para que caia a gordura e o calor para que a gordura se torne na forma líquida. Ok. Considere potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico. Repara o seguinte, eu vou até marcar isso para você. Ele já começa colocando alguns potenciais aqui, mas antes de falar desses potenciais, ele já fala para você considerar o potencial de redução da água. E por que o potencial de redução da água? Se eu estou falando de potenciais, eu estou falando de reações de oxirredução. Se eu estou falando de reações de oxirredução, né, eu tenho que pensar que alguém irá reduzir, alguém oxidar. Eu vou trabalhar isso melhor daqui a pouco. Se aparecer essa tabela, esses potenciais eu vou ter que analisar isso. Tá? E vamos logo à pergunta. A pergunta é qual a outra espécie que está presente na composição dessa mistura sólida. Mistura sólida é essa espécie, que é um ponto de interrogação, mais o hidróxido de sódio. Tá bom? Para aumentar a eficácia, que irá reagir com a água, gerando gás hidrogênio e calor e energia, né? Porque eficácia está doutrinada a isso. O Enem adora falar isso, olha. Ele dá um comando e dá uma informação e associa isso com algum efeito. Olha, essa liberação do gás hidrogênio aumenta a eficácia. E aí ele pergunta, quem vai aumentar a eficácia? Se tu lê o comando puro numa questão dessa de ciência, tu fica perdido. Fala, cara, mas como é que eu vou saber qual substância é mais eficaz? No texto está falando, porque na verdade ele quer produzir hidrogênio. E aí você tem que entender que eu preciso montar uma reação redox, uma reação de oxirredução, no qual eu viso a produção de hidrogênio e a geração de energia. A geração de energia vai ficar difícil analisar por essa tabela, porque essa tabela não é uma tabela onde me fornece a variação de entalpia. Só me fornece as opções. E a primeira coisa que eu vejo que são potenciais de redução. Vamos entender uma coisa importante aqui agora. Vou abrir um espaço aqui em branco para a gente conversar. Existe na reação de oxirredução dois processos simultâneos. Existe a redução e a oxidação. Aqui é um resuminho básico para você se guiar para entender. Esses processos acontecem de forma simultânea, porque na verdade eles estão acontecendo com o que a gente chama de fluxo de elétrons. É assim que a gente aproveita para fazer a pilha, né? Ou a eletrólise também, mas aí você precisa fornecer energia elétrica. Por quê? São duas reações, são duas semi-reações que acontecem, onde uma ocorre perdendo elétron, e aí deixa eu pegar aqui na caneta azul, né? Perdendo elétron, perda de elétron, e a outra acontece com ganho de elétron. Se você precisar identificar que não é o caso, porque já foi dado, você vai reparar que aqui você vai ter espécies aumentando o NOx. Na verdade não, né? Desculpa. Aqui vai estar diminuindo, redução, diminuição de NOx.
eu não sei mais escrever, desculpa. Diminuição de NOx. Como assim? Quando a gente for identificar uma oxirredução, quem está sofrendo redução, a gente sempre vai analisar nesse perfil. Por quê? Porque eu não consigo ver os elétrons na estrutura, eu consigo calcular o NOx. E aí eu vejo quem está diminuindo o NOx é porque ganhou elétrons, né? Aí tem a lógica, né? Ganhar carga negativa, ficar mais negativo. E aí é que a oxidação é o aumento de NOx. Tá bom? Por que eu falo que aqui eu não preciso identificar isso? Porque aqui, na verdade, eu já estou pressupondo que irá acontecer uma oxirredução. Então, existe uma espécie que irá reduzir e uma espécie que irá oxidar. E eu posso analisar essa informação analisando o que a gente chama de potencial de redução, que é o que a questão está me dando, se você reparar. Observa o seguinte, aqui, olha só, eu tenho potenciais, né? Todas as reações, pegar um outro marca-texto. Todas as reações têm aqui os elétrons, olha, o ganho de elétrons. Eu estou mostrando várias reações de redução e mostrando os potenciais. E aí, então, o que ele fala é, se você reparar na primeira linha, é a redução da água. E a redução da água gera quem? O gás hidrogênio. Ora, a questão não está falando que o produto gerado é o gás hidrogênio, então eu estou afirmando que a água irá reduzir. É um processo de oxirredução onde a água irá sofrer redução. A água vai sofrer redução. Para a água sofrer redução, eu preciso de uma espécie que sofra a oxidação. Aí você pode pensar, bom, junto com a água eu adicionei hidróxido de sódio. E se você reparar na tabela, não tem o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é porque ele avisa que o meio onde ocorre o processo é um meio básico. E hidróxido de sódio é uma das bases mais fortes que a gente conhece. Então eu preciso de uma outra espécie que irá sofrer oxidação. Bruno, qual espécie? Uma dessas que ele listou. Você não tem que jogar no buzo, não tem que adivinhar isso. Foi uma da que ele listou aqui. Mas como vou saber qual espécie sofre oxidação? Pelo potencial. Por quê? Vou voltar esse meu desenho. Quanto maior o potencial de redução, maior a tendência a reduzir a redução. Se o potencial for baixo, significa que a espécie, aquela reação, tem a tendência oposta, tem a tendência a oxidar. Um exemplo prático disso é a própria água. A água não tem a tendência a sofrer redução. O potencial é baixo e negativo, tá vendo? A água tem uma tendência maior a fazer a via inversa, a fazer a setinha para cá. Aqui as hidroxilas reagem com gás hidrogênio, gerando água. Isso seria uma oxidação. Porque é só você pensar que aqui eu estou liberando elétron para formar água. A água é formada nesse processo de oxidação. É mais comum, mas não é o caso. Eu já estou afirmando que a água vai sofrer redução. A água só pode sofrer redução se eu tiver uma espécie que oxide. Lembra que é um processo mútuo. Como vou identificar uma espécie que oxide? Fácil. Olha só, se quanto maior o potencial de redução, maior a tendência a reduzir, eu posso fazer o sistema invertido. Quanto menor o potencial de redução, maior vai ser a tendência não a reduzir, vai ser a tendência ao quê? Isso, eu já escutei da tua casa você falando oxidar. Isso aí. A oxidar. Então eu procuro nessa minha tabela potenciais menores que da água, porque são espécies que vão ter mais tendência a oxidar ao ser interagido com a água. Se você ver, são valores negativos. Veja bem, a dificuldade matemática aqui é zero. Olha só, aqui existe o zero. Aqui existe o menos 0,83. Eu quero valores abaixo disso. Então são valores que em módulo são maiores. Esses números estão mais próximos do zero. Não servem. Agora, esses são mais afastados do zero, são menores. Então, o que eu quero são essas duas reações. Aí você pode falar, Bruno, eu tenho duas reações. Vou procurando a resposta com a resposta certa? Sim. Só cuidado com uma cilada. Eu falei para vocês que o processo que está acontecendo para essas duas substâncias não é a redução, é a oxidação. Se a oxidação, a seta é invertida. A seta é invertida. Então, os reagentes que eu procuro, as espécies pulverizadas,
ou é o alumínio ou é o ferro, que precisam estar em meio básico. Ai meu Deus, o mundo fez sentido agora. Sim, porque ele falou. O meio tem que estar básico. Então eu vou procurar nas minhas respostas o alumínio ou o ferro. E repara que eu não tenho o alumínio ou o ferro. Eu tenho só o alumínio. O ferro está aqui como pegadinha para você marcar se você só tivesse observado essas duas informações, sem entender que na oxidação o reagente é o que está do outro lado, porque a oxidação é a reação invertida da redução, quando a gente trabalha com os potenciais. Beleza? A gente fecha a questão, mas eu vou dar um extra. Então, se você só queria pegar a resolução dessa questão, não tem problema em você... Agora eu já embolei aqui, tá vendo? Não tem problema em você embolar... Calma, voltei. Não tem problema em você parar aqui. O que eu quero mostrar para você é, além dessa questão, é como a gente organiza o que está acontecendo. A gente chama isso de montar a reação global. Então isso é um extra. Olha só, eu sei que a redução está acontecendo com a água. Eu sei que a molécula de água, e eu não decorei, eu vou colocar aqui agora, eu vou consultar. É a molécula de água, são 2 moléculas de água, mais 2 hidrogênios, gerando o gás hidrogênio, mais 2 hidroxilas. Vou confirmar ali, tá? Deixa eu ver na minha tabela de novo. É isso mesmo. E a reação que está acontecendo na oxidação, que eu vou ser bonitinho e colocar de vermelho, na oxidação é o alumínio, mais 4 hidroxilas, gerando esse hidróxido aqui, esse hidróxido iônico ainda é um íon, né? Mas isso, mas ele gera elétrons, não gera? Deixa eu ver aqui de novo. Ele gera 3 elétrons, a setinha invertida para cá, ó. 3 elétrons. Organizei as duas semi-reações, elas acontecem simultaneamente. Só que toda vez que você for montar uma reação global, preste atenção nesse detalhe. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar é com o fluxo de elétrons. Não brotou um elétron, porque o que acontece? O fluxo, na verdade, é daqui para cá, né? Porque, deixa eu melhorar essa seta, é da oxidação para a redução, de onde partem os elétrons de um para o outro. Só que só partem 3 elétrons, e a redução só absorve 2, e um elétron vai para onde? É o que? A taxa de entrega? Não! É porque, na verdade, você precisa organizar o que a gente chama de um balanceamento, mas no fluxo de elétrons. Para isso, eu vou procurar o MMC, que de 3 e 2 é 6, né? Então eu multiplico toda a equação de baixo por 2 e toda a equação de baixo por 3. E aí eu consigo ter uma quantidade de elétrons correta. Reorganizando isso, de novo de azul, a redução fica sendo, então, 6 moléculas de água que irão reagir com 6 elétrons, formando 3 moléculas do gás hidrogênio mais 6 hidroxilas. Ok? Enquanto a oxidação, eu vou ter que multiplicar tudo por 2. Então, são 2 alumínios mais 8 hidroxilas, gerando 2 moléculas, 2 íons, porque isso aí é um ânion, 4 menos, mais, tem quantos elétrons? 6 também. E agora, meu povo, de novo pegando meu marca-texto, a quantidade de elétrons está correta. Quando a quantidade de elétrons está correta, fica mais fácil. Por quê? Porque eu simplifico. O fluxo aconteceu, eu não preciso descrever na reação global o meu fluxo de elétrons, tá bom? E aí eu só reescrevo tudo. Quando eu coloco reescrevo tudo, eu vou tentar botar um pouco menor, tá? 6 águas, mais 2 alumínios, mais 8 hidroxilas. Isso vai formar 3 moléculas do gás hidrogênio, mais 6 hidroxilas, mais 2 AlOH4-. Repara que essas hidroxilas são provenientes do meio básico. E uma coisa interessante é isso aqui, ó. Eu preciso de hidroxila e eu formo hidroxila. Quando a gente faz global, a gente simplifica esses números. Você não precisa de 8 para formar 6, você precisa de 2. Porque 6 ainda vão continuar no final do processo. Então você simplifica e reescreve como 2 hidroxilas, eu coloquei de vermelho aqui. Pronto, você tem a reação global. E se você quiser ir além, eu posso dizer qual é o que a gente chama de DDP desse processo.
É um processo espontâneo. Eu procurei alguém para oxidar para ser um processo espontâneo. Se é um processo espontâneo, como é que eu calculo a DDP? DDP de quem está reduzindo, né? DDP sempre é quem está reduzindo menos da DDP, ainda a mesma DDP de redução, mas de quem está oxidando. Tá? Nesse caso, eu vou colocar aqui, deixa eu ver os valores. É menos 0,83 menos, qual o valor do outro? É o alumínio que ganhou, né? 2,33. Calma aí, porque esse valor também é negativo. Menos 2,33. E aí você tem, ó, vamos lá, menos com menos dá mais. Então dá 2,33 positivo e 0,83 negativo. Então 2,33 menos 0,83, isso dá uma DDP de 1,5 volts. Bruno, você colocou os valores aqui tabelados, mas não multiplicou por 2 e multiplicou por 3? Sim, para fazer a equação global. A DDP é um potencial, você não precisa organizar a quantidade. Isso tem a ver função com a concentração dele, mas para a gente em provas a gente só utiliza os valores de potenciais para calcular a DDP. Beleza? Agora sim a gente fechou. E mais uma vez, se você chegou até aqui e gostou da minha explicação, continua assistindo esse documento maravilhoso. Esse PDF vai ter mais explicações. E se está à toa, me curte lá na página do Instagram, que eu coloco várias. Por sinal, tem algumas sobre potenciais.